Maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, uma excelente manhã, um bom dia a todos. Eu sou Herbert Linhares, estou aqui para ministrar a Escola Bíblica Discipuladora, classe Pacto e Comunhão. Nós estaremos então iniciando a partir de agora. Nós temos estudado a revista Pacto e Comunhão, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, na qual estudamos inicialmente Escrituras Sagradas, depois estudamos Deus Pai, né? Estudamos sobre Deus Pai, demos início então ao estudo sobre Deus Filho semana passada, aos três primeiros tópicos, né? Três primeiras afirmações, e nessa manhã nós vamos estar dando continuidade ao estudo de Deus Filho. Aí temos esse grande desafio de concluir essa lição, amém? Convido você então Estamos orando, buscando a bênção de Deus sobre nós nessa manhã. Amado Deus, muito obrigado pela vida. Nós estamos aqui na Tua presença, debruçados sobre a Tua palavra, para aprender mais de Ti. Peço perdão pelos nossos pecados. Te agradeço por tudo que Tu és e tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. No meio dessa pandemia, o Senhor tem nos sustentado, tem nos protegido. Nós contamos, Senhor, com a Tua presença como nosso escudo. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar cada família nesta manhã, no dia de hoje, cada família, cada membro da família, cada filho do Senhor e filha do Senhor, espalhado por esse nosso Brasil, Senhor. Esteja abençoando. Em nome de Jesus, traga tempos melhores para a nossa nação, para o nosso mundo. Continue nos conduzindo com teu santo e precioso Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então fazer uma recapitulação rápida do que nós vimos semana passada, né? E vamos dar então continuidade. Okay? Então é a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, né? Nós fizemos essa leitura juntos aí, sobre Deus Filho, certo? Jesus Cristo, um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Na plenitude dos tempos, ele se fez carne na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerada pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é a imagem expressa do seu Pai, a revelação suprema de Deus ao homem. Ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo o castigo e expiando a culpa de nossos pecados, conquanto ele mesmo não tivesse pecado. Para salvar-nos do pecado, morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. E depois de aparecer muitas vezes a seus discípulos, ascendeu aos céus, onde, à destra do Pai, exerce o seu eterno sumo sacerdócio. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e o único e suficiente Salvador e Senhor. Pelo seu Espírito, está presente e habita no coração de cada crente e na Igreja. Ele voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória para julgar os homens e consumar sua obra redentora. Vou colocar então aqui para você o texto que acabamos de ler, tá certo? Se encontra aqui nesse documento, né? O texto que acabamos de ler aqui se encontra nesse documento. E a partir de agora, essa aqui são as referências bibliográficas, tá? As referências da passagem bíblica, tá? A partir de agora a gente vai fazer uma recapitulação do que nós vimos semana passada e depois nós vamos dar continuidade. Nós afirmamos então, através desse documento, que Jesus Cristo, um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus, certo? Nós lemos aí Salmos 2:7, Salmos 110:1, tá? Mateus 1:18 a 23, Mateus 8:29, todos esses foram versículos que nós lemos semana passada, tá?
com esse conceito de que Jesus Cristo, um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus, certo? Em seguida, nós afirmamos: nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito, certo? Essas são as passagens. Vimos semana passada, na plenitude dos tempos, ele se fez carne na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerada pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Okay? Essa linda profecia no livro de Isaías. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Né? Lembramos que tem cerca de 300 profecias cumpridas integralmente em Jesus, até mais. Né? É uma probabilidade de apenas 48 dessas profecias se cumprirem em uma pessoa, segundo o autor Josh McDowell, no seu livro Mais que um Carpinteiro, ele fala que a probabilidade para que isso se cumpra em alguém, apenas 48 dessas profecias, é de 10 elevado a 157. Né? Ou seja, ele quer mostrar para nós que essas profecias não se cumprirão em ninguém mais, a não ser na pessoa de Cristo Jesus. Tá? Inclusive, as profecias cumpridas é uma das provas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? A primeira prova é que a unidade da Bíblia, né? A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela trata de um único assunto, o tema central, inclusive, é Jesus Cristo. Né? Ela também tem antecipações científicas, aquilo que a ciência não poderia saber, né, pela sua falta de tecnologia na época dos profetas. Ainda assim, Deus revelou, né, como Criador, ele revela tudo sobre a sua criação. Em terceiro lugar, são as profecias cumpridas em Cristo, né, mais de 300 profecias cumpridas integralmente nele. Em quarto lugar, então, nós temos a transformação de vida, a certeza de que Cristo é quem diz que a Bíblia quem diz que né, é a verdade. É que eu e você, né, fomos transformados conjuntamente por ela. Então, a transformação de vida também é uma confirmação de que a Bíblia ela é escrita por Deus, que Cristo é quem diz que é. Amém? Nós lemos também essa passagem aqui, esses versículos todos aqui também. Lembramos semana passada sobre algumas heresias acerca de Jesus, né, a respeito de Jesus, e bionismo, plenamente humano, não divino, né? Considera Jesus plenamente humano, mas não divino. Jesus, o docetismo, né? Que considera Jesus divino, não humano. O adocionismo, né? Jesus humano, não eternamente divino. Modalismo, né? E algumas classificações aí que você vai poder estar olhando com calma, né? O apolinarianismo, o arianismo, né? Jesus humano não divino, o monofisismo, nestorianismo, nós falamos sobre isso semana passada. Esses infográficos aqui é tirado do livro Teologia em Quadros, né? Do H. Winehouse, tá? Lembrando então que Jesus ele possui duas naturezas, né? A natureza humana, 100% homem e 100% Deus, tá certo? De toda a Trindade, ele é o único que possui corpo, né? Deus Pai é Espírito e o Espírito Santo é também Espírito, né? Uma coisa interessante é que Deus Filho ele é a plenitude da divindade, como fala lá em Colossenses, né? Ele é Deus encarnado, né? Deus em carne. Né? E o autor
o Wayne Gruden ele chega a supor, eu acho muito interessante, que quando Deus, né, e Cristo estavam criando o mundo, criando o homem, melhor falando, então, como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, na verdade foi pensado, se Deus se manifestasse em forma humana, como ele se manifestaria? Então, esse teólogo, Wayne Gruden, ele supõe que Deus pode ter usado como modelo, né, pensado em Jesus Cristo, né, como ele se apresentaria, e na verdade Adão foi moldado conforme essa projeção, né, essa visão interna, né, interiorizada de como Deus se manifestaria. Né? Então, Adão foi, segundo esse pensamento, moldado de acordo com Jesus Cristo. Né? E logo depois da queda inicial, agora a promessa, né, da vinda do Messias, em Gênesis 3,15, e a partir daí o Antigo Testamento é todo um cumprimento dessa profecia feita a Eva em Gênesis 3,15, né, até a encarnação de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, e hoje a salvação que está aberta aí para todo aquele que nele crê. Né? Amém. Vamos dar sequência. Tudo isso a gente viu semana passada, né? Isso aqui eu gostaria de olhar com mais calma um pouco, porque mostra Jesus como pré-encarnado, mostra a natureza divina de Jesus, a natureza humana, a união das naturezas e o seu caráter. Então vamos lá? Jesus ele existiu, né, eternamente antes da criação. Tá meio difícil de você ler, mas eu vou lendo junto com você aqui, tá bom? Desde o princípio, né, Jesus existe, né, desde o princípio, ele estava na criação, né? Em João 1:1, né? Estava com Deus. Em João também 1, existe um paralelo entre Gênesis 1 e João 1, né? Gênesis é a criação, João a recriação. Antes que houvesse mundo, Jesus estava lá. O verbo se fez carne, implica em sua existência pré-encarnada. Participou da criação. Né? Quando foi dito, façamos o homem, em Gênesis 1:26. O primogênito de toda a criação, Colossenses 1:15. Olha que interessante. Né? Todas as coisas foram criadas por ele, né? Por meio dele. O mundo foi criado por intermédio dele. Tudo subsiste nele. Colossenses vai nos mostrar isso. Manifestou-se após a criação, no Antigo Testamento lá, como Yahvé, quando aparece uma aparição a Abraão, né? Em julgamento também, em Gênesis 19, uma promessa em Oséias 1:7. Como anjo de Yahvé, anjo do Senhor, muitos teólogos concordam que quando aparece o anjo do Senhor no Antigo Testamento, requerindo, né, a autoridade, falando na primeira pessoa, requerendo a autoridade de Deus, então muito provavelmente seja uma aparição de Jesus Cristo pré-encarnado, tá? Antes dele assumir forma humana. Então isso aconteceu com Agar, quando ali no deserto o anjo do Senhor ouve, né, a oração feita por Agar, e Agar diz, né, Agar e seu filho Ismael, e ela diz, né, o meu Senhor ouve, né, o meu Deus ouve. Aparece Agar, aparece Abraão, em Gênesis 22, a Moisés, também na sarça ardente, a Israel, Êxodo 14:19, a Balaão e a Gideão também, certo? Então, muito provavelmente sejam aparições de Jesus Cristo antes da sua encarnação. A natureza divina é vista também porque possui atributos divinos. Ele é
eterno, onipresente, onisciente, onipotente, imutável, tá certo? E aqui estão as referências bíblicas quanto a isso. Possui ofícios divinos, né? Ele é criador, ele é sustentador, possui prerrogativas divinas também, né? Perdoar pecados, veja, os próprios opositores deles, doutores da lei, falam, mas só Deus pode perdoar pecados. E é isso que aquela cura do homem paralítico estava implícito, né? De que de fato Jesus é Deus e tem a autoridade de perdoar pecados. Ressuscitou mortos. Veja, quem poderia ressuscitar mortos? Senão aquele que é o onipotente e criador de toda a vida, executa julgamento também. Ele é identificado como o Yahvé do Antigo Testamento, né? Quando ele mesmo diz, eu sou. E ali ele está fazendo um paralelo com essa manifestação do anjo do Senhor a Moisés, né? Então ele está usando a mesma designação de eternidade, eu sou. Né? Eu não era ou não passei a ser, mas eu sou. Visto por Isaías, possui nomes divinos, Alfa e Ômega, eu sou, Emanuel, Filho do Homem, Senhor, Filho de Deus, Deus, bom, possui relações divinas. É a imagem expressa de Deus. Ele é um com o Pai, né? Em João a gente pode ver isso. Aceita a adoração divina, tá bom, gente? Então Jesus, não fique preocupado de devo adorar Jesus ou não. Ele aceita a adoração, ele é Deus, Jesus é Deus. Isso acontece aqui, inclusive, com Tomé, né? Quando ele aparece ressurreto a Tomé, e Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Reivindica ser Deus também. Os doutores da lei percebem isso, né? Você sendo homem, afirma ser Deus. Era justamente isso. Ele afirmava porque ele verdadeiramente é Deus. A natureza humana de Cristo nós podemos observar pelo fato dele ter um nascimento humano. Pelo desenvolvimento humano que ele teve, também em Lucas, né? Capítulo 2, o menino se desenvolvia, crescia, amadurecia, né? À vista de Deus e dos homens. Teve o elemento essencial da natureza humana, corpo humano, razão e vontade, certo? Teve nomes humanos, né? Jesus, que significa Deus salva. Cristo, que vem do radical hebraico, né? Mexia, que do grego é Cristo, né? Que significa ungido. Então, o Cristo é um título e o nome é Jesus, que vem do radical hebraico Joshua, né? Que é Josué. Significa isso, o Senhor salva, né? O Senhor salva. De fato, esse nome é muito significativo para aquele que seria e é, né? O Salvador do mundo. O Salvador do mundo, amém? Tá, ele tem nomes divinos, né? Teve também limitações da natureza humana, sem pecado. Então ele ficou cansado, ele sentiu fome, ele sentiu sede, né? Ele foi tentado, certo? Foi muitas vezes chamado de homem. Está aqui também. Vamos ver aqui a natureza dele, então, essa união teantrópica, né, que mostra a pessoa de Cristo, ele tem natureza divina e humana, né, em uma só pessoa. Então, isso é chamado de união teantrópica, né? E também a outra união, que é a união hipostática, né, constituindo uma só substância pessoal em duas naturezas. Uma pessoa. Duas naturezas, mas uma pessoa. Então, quando a gente pensa em teantrópico, para ficar mais simples, você pensa na Bíblia. A Bíblia ela tem uma origem humana e tem uma origem também divina. Né? Ela partiu, homem nenhum registrou a Bíblia por vontade própria, né? Por interesse próprio, mas partiu da vontade de Deus se revelar. Mas para isso ele usou homens. Então tem tanto uma origem humana quanto uma origem também divina. Né? Então Jesus também ele tem
natureza humana e também divina. Tá? Pessoal, tá, a gente já viu, inclui qualidades e atos humanos e divinos. Presença constante tanto da humanidade quanto da divindade, tá? Jesus Cristo tem ambas as naturezas, 100% Deus, 100% homem. E o caráter absolutamente santo. Vamos ver o caráter. A sua natureza humana foi criada santa. Né? Ele não cometeu pecado. Ele sempre agradou o Pai, certo? Possui amor genuíno. Ele entregou a sua vida. O seu amor ultrapassa todo o reconhecimento, todo o conhecimento, né? Verdadeiramente humilde, certo? Ele assume forma de servo, né? Para demonstrar sua humildade, inteiramente manso, perfeitamente equilibrado. Ele foi sério, né? Ele foi alegre, nós vemos isso aqui também. Né? Teve uma vida de oração, trabalhador incansável. Coisa linda, né? É isso aí, é a pessoa de Cristo. Aqui estão algumas das profecias, né? Uma das mais de 300 profecias aí cumpridas nele, tá? O que é notório, né? Algumas das profecias apenas estão alistadas aqui. Jesus é a expressa, Jesus é a imagem expressa do seu Pai, a revelação suprema de Deus ao homem. Okay? A gente pode ver também nessa passagem aqui, né? Vamos ler juntos. Para você, João 14, versículo 7 e 4. Vamos ver Jesus como a expressa imagem do Pai. Né? João 14, 7 e 9. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então, essa afirmação, que me vê, vê ao Pai. Né? Uma outra afirmação aqui em Mateus 11, 27, né? Que o Senhor diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Bom, aqui também tem mais uma afirmação que mostra que ele é a imagem expressa do seu Pai, né? João 10, 30 e 38, em que o Senhor diz: eu e o Pai somos um, mas se as realizam, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras para que possam ver e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Veja a união dele, né? Tanto teantrópica quanto hipostática, né? É uma pessoa e uma substância com Deus. Aqui tem João também, 12, 44 e 50, você pode estar lendo depois, tá? Outras passagens, Colossenses 1, 15 e 19, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Essa outra afirmação que é tão forte também, Colossenses 2, 9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, tá? Então, na verdade, para a gente negar a divindade de Cristo, com todos esses versículos aí, do que você simplesmente aceitar a divindade de Jesus Cristo, né? Por todos os atributos divinos que ele possui, inclusive a eternidade, né? Não ter sido gerado, criado, né? Aceitar a adoração, perdoar pecados e todas essas comprovações da divindade de Jesus, né? Como Deus Pai, Deus Filho, né? Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à destra da majestade nas alturas, tá certo? Aí tem alguns nomes, né, de Jesus, e lembrando que a cultura judaica, né, os nomes diz muito a respeito do caráter. Portanto, quando você passa por algum título de Cristo, né,
que o chama de autor da vida, advogado. Então está falando sobre o caráter de Jesus, né? O pão da vida, né? Ele como alimento, né? Para as nossas vidas espirituais, o Pai da eternidade, substituto, Deus poderoso, testemunha fiel, príncipe da paz e tantos outros títulos que Cristo traz, né? Certo? Manuel, luz do mundo. Coisa linda, é um bom estudo que você pode fazer. Rabi, que Cordeiro de Deus, Supremo Pastor, né? Messias, Rei dos Reis, que Leão da tribo de Judá, Conselheiro, né? Tantos títulos lindos. Aqui tem mais alguns também, que diz muito a respeito de quem Jesus é. Amém? Antes de passar para outra parte, né? Eu vou estar soltando aqui para você um vídeo para você acompanhar e aprofundar um pouco mais esse conceito de Jesus com os seus nomes, os seus títulos, tá? Que fala muito a respeito da sua pessoa. Vamos ver? A Bíblia diz que o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei de justiça. Ele é a história, ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Este é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir o seu limitado. Ele é continuamente forte. Ele é inteiramente sincero. Ele permanece para sempre. Ele é imortalmente gracioso. É imperialmente poderoso. Ele é imparcialmente misericordioso. Este é o meu rei Yeshua. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do pecador. Ele é a peça central da civilização. Ele vive em si mesmo. Ele é augusto. Ele é o único. Ele é sem paralelo. Ele é sem precedentes. Ele é supremo. Ele é preeminente. Ele é a sublime ideia na literatura. Ele é a mais alta verdade na filosofia. Ele é o problema supremo na alta crise. Ele é a doutrina fundamental da teologia verdadeira. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você quer conhecer. Ele é o milagre do século. Ele é o único capaz de suprir todas as nossas necessidades simultaneamente. Ele supre força para o fraco. Ele está disponível ao tentado. Ele se compadece e salva. Ele guarda e guia o doente. Ele limpa o leproso. Ele perdoa pecadores, ele absorve devoradores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa o justo, ele serve ao desafortunado, ele honra, ele recompensa o diligente e embeleza o humilde. Você o conhece? Você conhece Yeshua? Teu é o rei, poder e a glória, todo o poder pertence ao meu rei. Nós ouvimos falar de poder negro, poder branco, mas o poder é de Deus. Teu é o poder, tua é a glória. Tentamos conseguir prestígio, honra, glória para nós mesmos, mas a glória é toda ele. Teu é o reino, teu é o poder, a glória para sempre, sempre, sempre. Quão longo é isso? Sempre, sempre, sempre. E quando você passar por todos para sempre, então é o amém. Amém? Então nós vemos aí essa passagem, né? Interessante esse vídeo, né? Fala sobre vários títulos, a forma como a Bíblia identifica Jesus. Isso é apenas alguns deles, né? Mas existem muitos outros. Houve um site que cita pelo menos 319, né? Títulos de Jesus. Ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. A gente pode observar isso, por exemplo, em Isaías 53, né, a passagem que fala sobre o servo fiel. Vamos ler apenas o versículo 10, pelo motivo do tempo, né? Diz: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Portanto,
a vontade do Senhor, né? Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Então, até na cruz, era Cristo satisfazendo, agradando, honrando a vontade de Deus, né? Sofrendo em si mesmo a punição que eu e você deveríamos receber, né? E satisfazendo então a justa ira de Deus, que abomina o pecado, que odeia o pecado, e assim como Deus odeia o pecado, nós também devemos odiar o pecado, né? E se nós quisermos ter aversão ao pecado, ou ter uma noção de quanto Deus é avesso ao pecado, né? Abomina o pecado, basta nós olharmos a crueldade, né? Quão rude é a cruz. Então, aquela é a forma de Deus tratar o pecado. Portanto, Isaías 53 nos mostra que na cruz era Cristo obedecendo, honrando, né, cumprindo plenamente a vontade e a lei divina, a exigência de Deus Pai. Né? Em Mateus 5,17 nos diz que não pensem que vinha abolir a lei ou os profetas, mas vinha abolir, não vinha abolir, mas cumprir. Então, Jesus de fato veio para cumprir plenamente a lei divina e revelar e obedecer toda a vontade de Deus, tá bom? Então, essa natureza de Jesus, né, humana, é capaz de obedecer, né, é capaz de se aperfeiçoar na obediência, né, porque era uma natureza humana mutável, uma natureza humana que se aperfeiçoava, aprendia, afinal de contas, nós vimos ali Jesus, um oceano, né, Deus Filho, sendo derramado numa xicrinha de café, né? Uma xicrinha de café. A Bíblia diz que o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Então, a encarnação é justamente isso, né? Um oceano sendo derramado numa xicrinha de café. Porque Deus Filho é infinito, é eterno. Então, nos mostra que a natureza humana de Jesus cresceu, né, se aperfeiçoou, nasceu como criança, aprendeu a falar, aprendeu a andar, enfim, né? Passou pelas mesmas necessidades físicas, fisiológicas que a gente, né, que o homem. Então, a natureza de Cristo humana aprendeu, cresceu, se aperfeiçoou. Já a natureza dele, que é divina, essa não, né? E ele fazia uso dessa sua natureza de forma concomitante, né? E vamos dar sequência. Identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo castigo, expiando a culpa, né, de nossos pecados, conquanto ele mesmo não tivesse pecado. Então, isso é uma coisa interessante também, a impecabilidade de Cristo, né? Então, uma das coisas que nós podemos observar, ele tudo foi tentado, em nada pecou, né? E dessa forma ele ficou como um exemplo, né, da possibilidade de passarmos por uma vida vitoriosa contra o pecado, principalmente porque ele está conosco, ele está em nós, né? E nos capacita então a sermos vitoriosos contra o mundo, o pecado e Satanás. Romanos 8, 1 e 3 nos diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Interessante isso, porque a conquista de Jesus naquela cruz ali, né? Que simboliza para nós uma bandeira, aquilo que para ele foi um ato de crueldade, né? De dor, de morte, para nós simboliza vida, para nós simboliza uma bandeira de vitória, né? Contra o pecado, contra o mundo e contra Satanás, né? Portanto, a cédula que era contra nós, os nossos pecados, né, foram lançados sobre Jesus, e a condenação que nós merecíamos, né, ele injustamente recebeu em si mesmo. Isso a gente pode tentar racionalizar isso,
mas se torna-se impossível. É muito mais fácil a gente aceitar pela fé, né, se apropriar pela fé da única medida, né, o único escape que Deus dá para que nós tenhamos vida eterna e salvação. É por intermédio da fé em Cristo Jesus, no seu sacrifício, na sua ressurreição. Então obtemos o perdão de pecados, né? Somos nele regenerados, transformados e adquirimos vida eterna, né, na fé em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Identificou-se, né? Nós vemos lá em Filipenses 2:1 que trata do kenosis, né? Esvaziou-se, né, das suas prerrogativas, da sua glória, né? Deixou o seu cetro de lado, o cetro da justiça, o seu trono, né? Levantou do seu trono o cetro, o trono, a coroa, destituiu da sua coroa, abriu mão da sua riqueza celestial para se fazer pobre, né? E de fato ele muito pouco teve enquanto esteve em carne aqui conosco, né? Então ele é um homem, né, que sofreu o castigo e foi necessário para nos adquirir a nossa salvação. Hebreus 4, 14 e 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé professada. Amém? Nos apeguemos a essa fé, a essa salvação que nos foi processada. Vamos dar sequência. Em 1 Pedro 2, 21 e 25, o apóstolo nos diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele com justiça. Veja, irmãos, então, Jesus Cristo morreu, né, sofreu em nosso lugar. Amém? Então, isso aqui nos leva a pensar qual é o grande tema central de toda a Bíblia, né? E o grande tema central da Bíblia é Jesus Cristo, e o tópico é Jesus de Gênesis Apocalipse. Ele de fato é o alfa e o ômega, né? E tudo aponta para ele, tanto as profecias, desde a da primeira profecia lá até antes disso, né? Em Gênesis 3:15, nós vemos a atuação dele na criação, em Gênesis 1 até está Cristo ali, né? E tanto as profecias, né, que são mais de 300 como nós vimos, tanto as tipologias também, né, que são sombras do cumprimento que de fato apontava para Jesus, né? Tantos tipos aí. José era um tipo, o próprio Josué era um tipo, né? Que em hebraico significa Jesus no grego, né? Josué. Moisés era um tipo de Cristo. Tudo no tabernáculo apontava para Jesus, né? A pia de bronze, o altar, né, de sacrifício, tudo apontava para ele, né? No santo lugar também, a mesa do propiciatório, onde os pães ficavam, e ele fala: eu sou o pão. O candelabro, né? Que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. A, enfim, tudo ali aponta para Jesus, né? E de forma que alguns teólogos até dizem isso, porque o Santo dos Santos é onde a Arca da Aliança estava, né? O incenso é a oração, né? E no Santo dos Santos nós temos a Arca da Aliança, que é a presença de Deus. Separado por um véu, né? Que inclusive vai ser rasgado quando Jesus morre. E é rasgado de alto a baixo e é aberto, então, um novo, vivo, reto caminho. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós hoje podemos passar pelas três etapas, né? Pelo átrio, pelo Santo dos Santos, até chegar pelo santo lugar, até chegar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Dessa forma, Cristo nos reconciliou com Deus, com o Pai. A sua mão direita segurou a mão de Deus Pai, e com a sua mão esquerda ele segura então toda a humanidade. E assim ele reconcilia, ele é o grande religare, né, que religa Deus a nós e nós a Deus.
E o grande tema, né, o tema é Jesus, mas o grande tópico é a salvação. Então nós podemos ver aqui, Deus criou um homem e um mundo e o homem com amor. O homem desobedeceu a Deus e assim o pecado entrou no mundo. Deus enviou Jesus para perdoar os nossos pecados. Quem crê em Jesus e pede perdão pelos pecados é salvo. Então, esse é um resumo, né, de toda a Bíblia. A Bíblia ela é um compêndio para a salvação e não um compêndio de ciência, né, mas um compêndio de salvação. Ele traz toda a informação necessária para conhecermos Deus e sermos por Ele salvos, né, através do seu plano de salvação em Cristo Jesus, seu Filho unigênito. Aí está uma arte, né, que nos mostra A Bíblia diz que o meu rei é o a arte, tá? O grande tema central da Bíblia, tá? E aqui é o resumo do qual eu falei, tá joia? Vamos seguir aqui, sim, sobre a pecabilidade. Jesus pode pecar ou não pode pecar. Então, alguns teólogos defendem que pode, que poderia, né, pecar na época quando foi tentado. Outros creem que não. A parte impecável de Jesus, por ser 100% Deus, anula os 100% homem, né, que daria uma possibilidade suposta dele pecar. A grande situação é que a Bíblia ela afirma que ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Então isso basta. A gente não precisa ficar fazendo situações, né, pensamentos hipotéticos. E se ele pecasse? Ele poderia pecar? Então a Bíblia simplesmente diz que ele tudo foi tentado e não pecou, e isso basta para nós. Ele não pecou, não havia possibilidade de pecar, né? Ele venceu a tentação. Então, identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo castigo, expiando a culpa dos nossos pecados. Ele mesmo não tivesse pecado, né? Existem mais anos do pecado, morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. E depois de aparecer muitas vezes a seus discípulos, ascendeu aos céus, onde a destra do Pai exerce o seu eterno sumo sacerdócio, tá? Que vai nos mostrar justamente 19, 30 e 35. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Versículo 35. Aquele que ouviu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Certo? Então, é justamente isso. A morte, né, foi um fator histórico, certo? Não é a teoria do desmaio, né? Nós temos aí diversas comprovações, né, históricas de que tudo isso é verdadeiro. O próprio João aqui ele testifica, né, com uma testemunha ocular de que Cristo morreu e ressuscitou. Né? A própria repercussão que tudo isso vai tomar depois, né? O cristianismo, o crescimento do cristianismo, mártires morrendo em prol dessa verdade, né? Ninguém morreria por uma mentira, mas morreria por uma verdade. Então, mostra sim que tudo isso é um fato histórico, né? Comprovado historicamente. Morreu na cruz, foi sepultado, né? Ao terceiro dia ressurgiu. Também é um versículo interessante que a gente pode ler sobre isso. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4 ao 8. E a gente costuma fazer uma pegadinha, né, para os alunos, né, perguntando quantas pessoas foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Né? Jesus apareceu para quantas pessoas? Então, as pessoas começam a cantar devagarinho, Maria Madalena e pá, né? Quando, na verdade, né, nesse capítulo, né, 15 de 1 Coríntios 4 e 8, diz: foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Depois disso, apareceu a 500, tá? Então,
o nosso relato, a nossa contagem tem que começar de 500 para cima, tá joia? Quando alguém te perguntar isso aí, quantas pessoas foram testemunhas da aparição de Cristo, você começa então a contagem de 500 para cima, 512 mais os discípulos, e 2 do caminho de Emaús, e mais as mulheres, e por aí vai, ok? Vamos dar sequência aqui. Aqui eu peguei, extraí então dos slides lá do Wayne Gruden, né? A parte de Cristologia, falando sobre a ressurreição e a ascensão, né? Evidência do Novo Testamento. Né? As evidências estão aqui, né? Nessas passagens bíblicas. Mas o que significa a ressurreição para nós? A ressurreição assegura a nossa regeneração, tá? Da mesma forma como Jesus morreu pelos nossos pecados, então nós somos regenerados, né? Nossos pecados perdoados, né? Os nossos pecados foram lançados sobre ele através da fé e a justiça dele imposta em nós, né? Imputada em nós, né? Ele nos considera justos. Então, nos assegura também a justificação. A ressurreição de Cristo assegura-nos de que iremos receber igualmente corpos ressurretos, como ele hoje está ressurreto, né? Nós também teremos. A ascensão, Cristo subiu para um lugar, Cristo recebeu mais glória e honra como Deus homem. Bom, isso significa a ascensão para nós. Cristo assentou também à destra de Deus. A ascensão de Cristo tem importância para a nossa vida. Amém? Vamos à 8ª afirmação. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e o único e suficiente Salvador e Senhor. Tá? Então, isso não é uma sugestão de Deus Pai para nós. Isso é uma ordenança que nós devemos tratar, né, Cristo, receber Jesus como Senhor e Salvador. Suficiente, tá? Ele e ninguém mais. Há uma exclusividade, uma prioridade para Cristo em nossos corações. É caráter de urgência isso. Veja, em João 14,6, a gente conhece bem, né? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele é bem exclusivista quando ele afirma que ele é o caminho, né? Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida, né? Que leva ao Pai. O caminho que leva ao Pai, que leva à vida eterna. Não existe. Quando ele afirma isso, ele está excetuando todas as outras possibilidades, as outras religiões, enfim. Então, para seguir Jesus, de fato, nós temos que abraçá-lo e abandonar todas as demais possibilidades, tá? Vamos ver aqui mais uma passagem, Atos 4:12. Olha comigo aqui rapidamente. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Forte essa também, né? Muito forte. Não há outro nome pelo qual devemos ser salvos a não ser Jesus Cristo. Em 1 Timóteo também nós vemos essa afirmação semelhante, capítulo 2, versículo 5, 4 e 5, né? Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus então deseja que todos se salvem, né? Através do seu Filho Jesus. É da vontade dele que todos o considerem Senhor e Salvador das suas vidas. E no versículo 5 ele diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, né? Então, quando nós consideramos Jesus Cristo o único mediador, consequentemente, nós descartamos todas as outras pessoas, né? Todas as outras personalidades religiosas nós descartamos, né? E só Jesus e nada mais. Tá certo? Vamos à sequência. Também não há a necessidade de nós buscarmos, por exemplo, em Maria, uma intercessora. Então, peça a mãe que o filho atende. Não há essa necessidade, porque Jesus Cristo é o único mediador e intercessor entre Deus e os homens. Não é soberba nossa
nos achegarmos diretamente ao Filho. Pelo contrário, ele é o sacerdote que Deus escolheu, o profeta e o rei que Deus escolheu, o intercessor que Deus escolheu para interceder ao nosso favor nos céus. Amém? Jesus Cristo é o único mediador, então aqui estão essas passagens bíblicas que vão fortalecer isso. Vamos dar sequência? Alguns ofícios de Jesus, a gente vai estar lembrando aqui, ele é sacerdote, ele é rei, profeta. Certo? O sacerdote, ele representa o povo para Deus, né? E é justamente isso, Jesus é o sumo sacerdote que nos representa para Deus, e também ele é o profeta, que é o oposto, né? Ele representa Deus para o povo, ele se faz boca de Deus, né? Revela a vontade de Deus para o povo, e ele também é rei, tá certo? Essa aí. Cristo como profeta, ele é aquele sobre quem foram feitas as profecias do Antigo Testamento. Ele não era meramente um mensageiro da revelação de Deus, mas era ele mesmo a fonte de revelação de Deus. Deixa eu voltar aqui. Esqueci de passar para vocês aqui. Tá? Então, ele como profeta, ele mesmo era a revelação de Deus. Tá? Sacerdote, ofereceu um sacrifício perfeito pelo pecado e nos aproxima continuamente de Deus e ora continuamente por nós. É interessante isso, né? Saber que Jesus ora continuamente por nós. Ele orou naquela oração sacerdotal de João 17, né? Ele continua orando. Interessante que o Rianzinho, né, quando está orando, tem um momento que ele fala, né? Ore por mim, Senhor, né? Ore por mim, diz ele, né? E a gente no início repreendia ele, né? Mas Jesus não ora por nós, né? Mas ele está certo. A teologia infantil fala mais forte. Realmente, Jesus, então, ora por nós nos céus, né? Ele intercede por nós. Está correta a visão. Ele, como rei, após sua ressurreição, Deus Pai deu a Jesus muito maior autoridade sobre a igreja e sobre o universo. Tá bom? Mais uma afirmação, nós estamos chegando ao fim, né? Pelo seu Espírito, ele está presente e habita no coração de cada crente e na igreja. Então, nós, né, o nosso corpo é o santuário no qual ele quer habitar. Se não me engano, aqui em 1 Coríntios nos mostra isso. Em Mateus 28, 20, fala que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, essa presença, essa habitação, ela é real no coração de cada crente e também na igreja. A igreja que não é um templo feito por mãos, mas são pessoas, tá certo? Pessoas reunidas no nome de Jesus, e ali ele se faz presente, ele tem prazer de se manifestar em meio ao seu povo, tá certo? Então, o Espírito do Senhor está presente e habita no coração de cada crente. Por fim, ele voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória, para julgar os homens e consumar sua obra redentora. Então, a volta do Senhor, é tão esperada a volta do Senhor, né? A gente está vendo aí os princípios das dores, né? Enfermidades, enfim, rumores de guerra, né? E há duas maneiras do Senhor voltar. O Senhor pode voltar, então, na coletividade, para buscar aqueles que são seus, né? Nos encontrar nos ares, ou nós podemos ir até Cristo, né? Através da morte. Ele nos chama para si, né? Então ele voltará visivelmente a esse mundo em grande poder e glória para julgar os homens e consumar sua obra redentora, tá? Então, antes desse julgamento, a oportunidade está sendo dada, né? A salvação aberta para todos. Ele quer que todos se salvem, mas só há uma maneira, é crendo no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, né? Em Atos 1, versículo 11, vamos estar lendo aqui, a gente já está na reta final. Existem outros versículos aí que você pode fortalecer essa ideia, né? Atos 1, 11. Diz o seguinte: Jesus estava ascendendo, né, aos céus, e alguns anjos estavam ali, né? Surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma maneira, da mesma forma como o viram subir. Tá? Então,
estamos aí aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, tá? Eu quero terminar com essa frase. A Bíblia está liberando acesso gratuito aos seus 66 livros nessa quarentena, não perca. Tá, joia? É uma brincadeira, mas não perca. Eu louvo a Deus pela sua vida, de você ter dedicado parte do seu tempo, né, para passar com a gente aqui, meditando na palavra, nesse assunto maravilhoso, admirável, que é a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos estar estudando pela eternidade inteira a pessoa de Jesus. Daqui a 1 milhão de anos, 2 milhões, 3 milhões de anos, nós vamos estar admirados, de boca aberta, com a pessoa e obra de Jesus Cristo. Quando nós estudamos a pessoa de Jesus Cristo, nós estamos tratando sobre cristologia. Quando nós falamos sobre a obra de Jesus Cristo, nós estamos falando sobre soterologia, que é a obra da salvação. Amém? Que nós possamos nos apaixonar por Jesus a cada dia mais, que o coração da noiva esteja cada vez mais apaixonado, amando o noivo mais, aguardando a sua volta. Amém? Quero orar pela sua vida, mas não sem antes fazer uma menção aqui da nossa programação do dia de hoje. Daqui a pouco nós vamos ter mais Escola Bíblica Discipuladora, com a classe dos adultos, a classe das crianças. Logo mais à noite nós temos aí 18 horas a Ibapa Kids, o culto da Ibapa Kids. Convida pessoas, compartilha o link. Se você não se inscreveu no canal ainda do YouTube ou do Facebook, tá aí do nosso lado, tá aqui, tá joia? Aqui, isso, achei. Aqui tá, tá aí a nossa página, nossas redes sociais. Se inscreva lá, deixa o seu link, tá? Nós estamos para que a gente possa se aperfeiçoar mais e mais e levar essa palavra do Senhor cada vez mais longe para a glória do nome do Senhor Jesus. Às 18 horas temos Ibapa 15, às 19 horas, então, o culto dos adultos, né? Celebração, culto de celebração. Às terças-feiras, 19h30, 19h30 nós temos culto de oração. Quinta-feira nós temos PGM, protótipo, né? Pequenos grupos multiplicadores, no qual nós estamos formando líderes aí para retomarmos o trabalho no segundo semestre. Em nome de Jesus, essa quarentena vai passar e a gente vai poder dar continuidade então aos nossos trabalhos do PGM. Meu querido, muito obrigado pela sua presença, um forte abraço, que o Senhor Jesus esteja te abençoando. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Amém? Maravilhoso Deus, muito obrigado por esse tempo precioso que passamos. Eu peço proteção para todos aqueles que estão nos ouvindo, bênção, prosperidade, possamos te amar mais e mais, amar a tua palavra, amar o teu caráter, quem tu és, amar as tuas obras, possamos crescer cada dia mais no conhecimento e na tua palavra. Dê-nos um restante de dia maravilhoso em tua presença, possamos te cultuar em espírito e em verdade ao longo desse dia. Nós oramos gratos e humildemente no nome de Jesus. Amém. Ibapa, mais que uma igreja, somos uma família. Deus abençoe. Excelente domingo em nome de Jesus.